Porta-vela ajuda a criar uma iluminação aconchegante, romântica e animada na decoração dos ambientes, né? Então, para trazer uma dica e muita luz, a Cláudia Furlan vem hoje aqui nos ensinar esse porta-velas com essa técnica do pontilhismo, que é uma técnica que caiu na graça das pessoas. Bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada, Rogerinho. O povo ama o pontilhismo, né? Exato, é uma arte muito delicada. É terapêutica também. Sem não dúvida. É? Porque de pontinho em pontinho... Recobre toda a sua paciência do dia. Olha aí, se você está triste, está desanimado, está impaciente, está ansioso, está ansiosa, pratique o pontilhismo. Quando você olha de primeira assim, você fala assim, é muito difícil, são muitos pontos, eu não tenho paciência para isso. Mas é justamente o contrário, é o exercício da paciência, né? Exato, e é a combinação desse monte de pontinhos, de puxadinhos que fazem essa delicadeza da peça, que você olha e você fala, nossa, que difícil, mas dá para aprender e olha, facinho. Todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue, Rô. Olha quantas possibilidades você pode fazer. Vamos começar então, porque tá uma graça esse porta-vela, hein? O que a gente vai precisar, Rô? Hoje a sugestão é esses bloquinhos, tá? A gente compra pronto. Ele já vem já com a parte já da abertura para você colocar pra fazer a vela. O encaixe da vela. Exato. Você já compra ele assim. Dá licença para pegar essa. Geralmente é essa aqui, né? Isso, é a velinha de rechô. Tá. Tem colorida, com cheiro. Aí você pode, às vezes, combinar a cor da peça com a cor da vela, que também fica super legal. Ótimo. Então tem um encaixe aqui, ó. Isso. Já é pronto. Também isso aqui não tem segredo nenhum, né? Não. Qualquer bloquinho de madeira e aí com uma serra copo, você faz a furação. Faz mesmo. Ótimo. Tem só que tomar cuidado no tamanho da medida. Geralmente essas velinhas, elas têm 2,5. Tá. Então, ótimo. Aí o que a gente vai precisar? Esse aqui é 5x5, um bloquinho simples. Tá. A gente vai fazer o quê? A pintura da peça inteira, Rogerinho, com tinta preta. Tá. Inclusive o interior da peça. Uma demão? Geralmente uma demão é suficiente. Tá. Se a sua tinta estiver muito aguada, você pode colocar a segunda mão de tinta, mas geralmente uma mão. Certo. E tomar cuidado, se a tinta estiver muito grossa, aqui dentro, aí a sua vela depois não vai dar encaixe. Ah, porque depois dá diferença. Exato, então tem que tomar cuidado, que aqui dentro a tinta tem que estar bem mais lisinha e fina. Tá. Então fiz aqui a peça inteirinha preta. Se, de repente, a tua peça estiver um pouco mais rugosa, que às vezes, dependendo do corte, ele fica muito poroso, você pode dar uma lixadinha antes de pintar. Se não, pode simplesmente já pintar direto. Perfeito. E aí vem a parte gostosa, que a gente vai começar a brincar com o pontilhismo. Bom, são 4 ladinhos que a gente vai decorar e eu vou fazer de um lado e tudo que a gente fizer numa face a gente vai replicar para todas. Certo. Então a gente vai colocar, eu sugeri aqui um turquesa bem clarinho, um verde água, e a gente vai molhar o boleador. Tá. Esse aqui é aquele de biscuit, tá? Mas também tem, às vezes, a base de acrílico, tem aqueles de decoração de unha, tem aquele conhecido como pinta-bolinhas, que é esse daqui também, que é bem conhecido para quem faz artesanato. Né? Hoje, a sugestão é super fácil. O de biscuit. Tá. Uma bolinha um pouquinho mais larguinha, eu carrego o boleador com tinta, ele vai formar como se fosse uma gotinha de tinta, tá? Com a gotinha de tinta, eu vou fazer uma linha de bolinhas. Elas não vão se encontrar, Rogerinho. Eu vou fazer a primeira bolinha, aí eu venho de novo, carrego. É importante eu carregar de tinta a cada ponto, porque senão cada ponto vai sair menor. Ah, diminui. E eu quero uma constância nessa linha. Venho e coloco mais um ponto, ó, não ficou legal. Carrego de novo e ponho de novo uma bolinha. Elas ficam lado a lado, tá? Olha, uma sugestão legal. Próximo mês tem Dia dos Namorados. Uma sugestão legal para presentear, Exato. Né? E olha, é cheio de amor. Muito amor. Né? Muito Você pode personalizar com a cor que a pessoa gosta. Então, é muita opção para gente brincar aqui com o pontilhismo. Então, eu venho fazendo essa sequência de pontos, tá? Lembrando, um ao lado da outra,
sem encostar a bolinha, tá? Por que que eu não vou encostar, Rogerinho? Porque na sequência eu vou pegar um outro boleador e esse daqui é aquele de unha artística. Tá. Na sequência, eu vou encaixar bolinhas pequenininhas entre as maiores que eu fiz. Ah, você pega aí... Da própria tinta que eu fiz na bolinha, porque a tinta ainda tá legal, fresca. Legal. Isso daqui vai fazer com que depois que a gente olha a peça, ela fique extremamente rica, tá? Esses mini pontinhos aqui, eles deixam a peça mais delicada. Então é legal quando a gente pode investir nesses pontinhos entre os maiores, porque eles vão trazendo uma delicadeza maior para minha peça, Rogerinho. Preenche, né? Exato. Bom, terminado de fazer essa primeira linha aqui completa, eu vou só terminar ela aqui para a gente poder fazer o quê? O segundo ponto, tá? Que é um ponto, Rogerinho, de leque, tá? Esse ponto de leque, eu também vou precisar de um boleador. De novo, vou com aquele de unha artística, tá? Ótimo. Ele é mais fininho. E agora a gente já vai mudar de cor, porque a gente quer uma peça bem colorida. De novo, carrego o meu boleador com tinta, ele de novo vai formar essa gotinha. E eu vou no meio da minha peça e vou fazer uma bolinha. Uma bolinha bem carregadinha de tinta. Tá. E agora, Rogerinho, eu vou fazer um ponto que é um leque. Ele vai formar uma gota de chuva. Ó, vou puxar ele para baixo. Eu venho aqui, ó, e vou fazendo com que ele fique para baixo, assim, ele vai formar como se fosse uma gotinha. Perfeito. Tá? E vou repetir isso dos dois lados, tá? Eles vão ficar 3 bolinhas, 3 gotinhas, assim, em paralelo. Maravilha! Eu falei que a minha peça é colorida hoje, né? Então ela vai ter muita cor. O que eu vou fazer agora? Vamos caprichar. Porque Vamos caprichar cores, na cor. O pontilhismo permite isso, Permite. Né? E eu acho que é justamente onde vai ficar a graça da nossa peça. Concordo. Aqui eu vou fazer do lado dessas 3 gotinhas, eu vou colocar mais gotas. Como? Apoio uma gota, uma bolinha, e vou puxar em direção àquela bolinha, o rabinho da primeira gotinha que eu fiz. Certo. Ele não vai encostar, tá? Ele vai formar esse... Ó, ele forma como se fosse um risquinho da tinta preta por baixo. Tem uma distância. Isso. Né? E vou repetir de novo. Nos outras 2 pecinhas que a gente fez, a gente vai colocar aqui, ó. De novo, pode fazer, ó. Põe a bolinha e puxa em direção àquele rabinho que eu tinha feito da gotinha primeira. E agora a gente vai trocar de cor de novo. Ó, agora com turquesa mais forte. Essa combinação de turquesa com mostarda e laranja, ela tá em bastante alta. Ela dá uma harmonização muito bonita na peça. Fica bonito mesmo. Olha, de novo, faço a bolinha e vou descer a gotinha sempre em direção a esse primeiro ponto que nós colocamos, tá? Ele vai fazer essa florzinha. Tá? Perfeito. E se eu fizer uma outra cor? Também dá certo. Eu só vou fazer o quê? Pegar o meu boleador e vou colocá-lo novamente. Olha, no final eu vou ter esse leque formado. Olha aqui. E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer um acabamento no meu leque. Tá. Posso escolher uma outra cor. Eu vou com dourado, tá? Para fazer o acabamento. O que é esse acabamento que eu tô falando, Rogerinho? De novo, vou carregar e eu vou colocar uma bolinha bem aqui no meio para fazer um fechadinho. Por isso você não se preocupou. Não. Entendi. Aí, ó, de novo, na bolinha do lado aqui. Também. Você, quando vai fazer um cubo desse, você faz todos os lados ou vai fazendo uma linha de produção?
Geralmente eu faço 2 lados e vou E pro troca. próximo cubo. Entendi. Por quê? Porque geralmente quando eu tô fazendo em casa, Rogerinho, eu Precisa apoio apoiar. a peça Exato, para dar firmeza. exato. Então eu sempre trabalho com 2 lados secos e 2 que estão em produção. Então geralmente eu já tenho mais cubos em produção, não necessariamente nas mesmas cores, até porque não dá para replicar idêntico. A gente consegue às Sim. vezes usar a mesma cor, Exato, e mas nunca fica igual, né? não É fica. isso que é legal também, Exato, né? é uma arte única. Exclusividade, É uma arte única. Eu posso, gente, usar esse espacinho que sobrou aqui, ó, e replicar mais um pontinho. O pontilhismo, ele é legal quando a gente aproveita todos os espaços da minha peça. Bom, aí eu tô achando aqui que ainda faltou alguma coisa, né? Eu coloquei aqui o acabamento, mas eu ainda acho que sobrou muita linha livre aqui em cima. Certo. O que eu vou fazer? Vou voltar com aquele boleador maior e vou fazer agora, Rogerinho, uma outra sequência de pontos. Mas agora eu vou descer a decoração, porque por enquanto eu tô subindo. Certo. Agora eu vou descer ela. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma tinta mais escura, também na casa aqui dos turquesas. Vou carregar meu boleador e vou fazer uma bolinha. E de novo vou repetir aquela linha que nós fizemos lá embaixo, nós vamos repetir aqui em cima. As bolinhas, gente, não se encontram, tá? E vou carregar o boleador aqui e fazer cada bolinha. Se eu não carregar o boleador entre uma bolinha e outra, ele vai ter menos tinta e a bolinha vai ficar menor. Vai diminuindo o tamanho. Então, é importante que eu sempre tenha o carregador aqui, a bolinha sempre carregada com a tinta. Perfeito. E vou repetir aqueles mini pontinhos de novo, tá? Então, eu pego aqui no próprio pontinho que eu fiz e vou fazendo 2 pontinhos, ó. Um em cima, um embaixo. Um em cima, um embaixo. Bom, fiz essa linha aqui, eu vou fazer mais linhas. Por quê? Porque eu realmente estou achando, ó, que tá faltando cor na minha peça e tem muito espaço em branco aqui. Então agora eu vou descer mais uma linha, como se eu estivesse num caderno. Eu tô agora escrevendo na linha de baixo. Perfeito. Bom, na linha de baixo eu vou usar outra cor, porque afinal de contas, né, a gente gosta de peça bem colorida. Aproveitar diversas cores que tem de tintas, cores tão lindas e modernas, né? Ó, aqui eu vou colocar os meus pontos exatamente embaixo daquela pequena bolinha que eu fiz, tá? Então, ó, eu acomodei aonde meu boleador com a tinta? Embaixo da pequena bolinha que eu tinha feito. E o legal é assim, a gente está fazendo aí nesse porta-velas, mas você pode fazer onde você desejar, porque faz numa moldura de um porta-retrato, coloca a foto, eu até trouxe né? hoje, Rogerinho, aqui ficou uma graça. Eu fiz o porta-retrato no pontilhismo. Dá para fazer porta-guardanapos, Então, porta-chaves, exato. ou a mandala num disco mesmo. A sugestão do porta-velas é que eu acho que às vezes a gente tem aquele cantinho de uma mesa que tá meio subaproveitado. E cabe uma decoração que não pode ser muito grande. Ah, e o tá... porta-retrato aqui. ele fica lindo o Nossa, porta-retratos. que bonito mesmo, né? Ele fica super delicado, Rogerinho. Olha só que lindo que fica, ó. Olha que maravilhoso. Também como uma sugestão de presente de Dia dos Namorados, hein? Ele fica uma graça. Desse jeito que você fez, ó, as pontas sendo o centro. Exato. Que bonito. Muito são bonito. são 4 mini mandalas aí. Aí você Muito pode, bonito. às vezes, fazer, vamos supor, 2 pontos, um único ponto e fazer ela inteira, completa. Aí a criatividade não tem limite. Exato. Bom, vou terminar aqui, ó, fazendo uma terceira linha de pontos. E eu sempre vou encaixar, Rogerinho, o ponto embaixo da linha. Então, é como se eu fosse sempre encaixar meu ponto entre o vãozinho que forma... Se eu tô começando, eu posso até riscar uma linha aí, né? Pode. Eu até trouxe a régua, porque às vezes a pessoa, ela quer fazer... Ou então ela fala assim, eu não tenho facilidade de dimensão. Ela pode separar, fazer linhas de 1 em 1 centímetro, Riscos, né? Não tem problema. Ou se ela quiser fazer em círculo, usa um compasso. Ela apoia e faz
em círculos na peça, que também fica super legal. Aqui a sugestão foi aproveitando o quê? O próprio desenho da minha peça, né? Fazendo ela quadradinha para encaixar o desenho. Perfeito. Bom, Rogerinho, tenho que pensar o seguinte, a minha peça ainda tem a parte de cima. É verdade. Né? Aí a sugestão já vou pegar aqui um já mais adiantadinho, ó, que eu já fiz as 3 florezinhas, já fiz as linhas. Bom que seca rápido a tinta. Seca, é tinta acrílica ou aquela PVA. Então PVC, ela vai super rapidinho. Rapidinho. Ó, aqui a sugestão para a parte de cima foi fazer uma sequência, contornando toda a minha peça. Certo. Que também posso fazer aqueles mini pontinhos, só que nessa daqui eu vou fazer ela diferente. Eu vou pegar o meu boleador e vou fazer o leque de novo, que é aquele pontinho que puxa. Tá. Ó, o pontinho faz a bolinha e puxa. É a gotinha de chuva. Ponho ela e puxo. Faço nos 4 cantos. Poderia fazer em um só. Eu geralmente gosto de fazer os 4 cantos iguais, tá? Mas aí é uma questão de gosto. E vou trocando as tintas. Nada que eu tenha que ter uma cor que seja só branco e preto. Não, posso inventar a cor que eu tiver e quiser. Né? É isso mesmo, justamente. Ó, ponho ela aqui e puxo. Ele sempre vai dar essa impressão de que o risquinho, ele tá o quê? Caindo, ele tá puxado. Tá. Tá? Repito em todos os cantos. E aí, Rogerinho, vem o quê? Eu tenho que finalizar a minha peça com uma proteção, tá? O que é a proteção? É um verniz. Então, aqui eu recomendo o verniz, a base d'água, o verniz acrílico, ele pode ser em spray, ele pode ser líquido. Ou brilhante? Eu gosto do brilhante, tá? Mas aí, né? A pessoa às vezes fala assim, eu gosto de peças mais foscas, e aí vai o gosto da pessoa. Terminado, faço banho de verniz na peça. Certo. E termino o quê? Colocando a minha velinha. Olha que lindo, gente. Não, tem outras opções ali nos prontos que você trouxe e são possibilidades que você pode criar. O legal é isso, você pode criar o desenho que você imaginar, idealizar aí com essa técnica do pontilhismo. Vamos passar os contatos da Cláudia para todo mundo seguir as suas redes sociais, conhecer mais seu trabalho, mais sobre pontilhismo e essas possibilidades. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom fim de semana, boa viagem de volta. Muito viu? obrigada. Obrigado por ter vindo.